Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Maria Antônia da Costa. Estou aqui com a finalidade de fazer um trabalho contando histórias de família e também algumas histórias do soldado da borracha que muitas pessoas ainda não conhecem. São histórias de amor, de violência, de frustração, de muito sofrimento, de muitas mulheres, de muitas famílias. Por quê? Sempre quando somos jovens, ouvimos os professores, algumas pessoas dizerem que a família é a célula mãe da sociedade, a célula máter da sociedade. No entanto, muitas vezes isso é uma fantasia, uma utopia. Para muitas famílias é um antro de perversidade. Se torna uma violência contra as próprias crianças e contra eles próprios, maridos, esposas, principalmente a mulher. Então, meu objetivo nesse trabalho, que eu vou contar essas histórias, são histórias minhas, da minha família, um pouco desse livro aqui, que eu publiquei aqui em Porto Velho, A Casa do Filho Soldado da Borracha, e também outras histórias contadas pela minha mãe, Dinorá Bento Costa. Contava muitas histórias do sofrimento dela, dos irmãos, dos tios, daquela cidade. Eu nasci em Sena Madureira, uma cidade muito pequena e pacata, município do estado do Acre. Depois eu fui para a capital, anos depois, mas ficamos lá em Sena Madureira desde quando meus pais se casaram. Ela tinha 13 anos de idade e ele queria se casar. Ela disse: então, Guilherme, eu vou me casar contigo, mas eu só me caso se você deixar a bebida. Não, eu juro que eu vou deixar de beber. Ela acreditou, queria mesmo se casar, né? Ela estava sentindo necessidade de casar, porque era muito perseguida pelo cunhado, marido da irmã. Então, ela queria uma vida melhor, né? E o Cheiroso estava apaixonado por ela. Quando foram casar, o juiz disse: não, é muito nova, 13 anos não pode, eu vou jogar 15 anos. E colocou na documentação 15 anos, porque no interior era assim, quem mandava era o juiz. E foram morar numa casinha até bonitinha que o Guilherme, Manuel Guilherme, o nome do meu pai, ele já tinha comprado essa casa. Ele tinha 36 anos de idade e ela tinha 13. Olha a diferença de idade. Começaram tudo muito bem, porque já tinha uma casa, que é o principal, né? Guilherme trabalhava como pedreiro para manter a família e também tinha um hobby. Ele era músico nato. Ele estudava nas horas de folga na sua sanfona e decorava todas aquelas músicas que vinham, novidades, lançamentos em São Paulo, Rio de Janeiro. Ele colocava o rádiozinho dele, ficava ouvindo aquilo e decorava numa semana. E quando era final de semana, sexta-feira e sábado, ele ia para uma casa noturna. Era a única casa noturna que tinha lá em Sena Madureira. E lá ele ficava tocando essas músicas. Ele e o irmão dele, chamado Celso, que tocava no bandolim. Só que ele era uma pessoa muito boa com os filhos, porém o Cheiroso, como era conhecido, apelidado de Cheiroso, ele tinha um problema muito sério, continuou bebendo. E parece que cada ano que passava ele bebia mais. Então ele ia tocar, chegava muito bêbado, caindo pela rua, com a sanfona no peito, chegava em casa caindo, vomitando, dando trabalho para Dinorá. E ela já não estava gostando disso, né? Mas os anos foram passando nessa convivência. Lá onde ele trabalhava na casa noturna, o proprietário pagava uma ninharia, um dinheirinho assim, ainda descontava aqueles copinhos de cachaça que ele tomava, então ele ganhava uma ninharia. Mas ele gostava, que o sonho dele era ser músico. Por que chamavam ele de Cheiroso? Com um nome bem engraçado, porque quando ele saía de casa, já à boca da noite, ele passava pela cidade. Lá na cidade não tinha carro, o único carro que tinha era do quartel. Então ele saía a pé, ia até lá na casa noturna, todo vestido de branco, sapato branco, chapéu branco, todo bem passadinho, gomadinho. Quem fazia era a Dina, que era conhecida como Dinorá, a esposa dele, e passava do capricho para ele. E ele ia com um perfume muito forte, talvez fosse um perfume brega, eu não sei, porque eu não estava lá, né? Mas o povo conta que o perfume dele era muito forte. E de longe, quando ele passava, o perfume ia ficando. Aí o pessoal disse: o Cheiroso. Começaram a chamar ele de Cheiroso.
e ficou assim, conhecido a vida toda, cheiroso. Mas o Manuel Guilherme, ele não era tão mal, mas o que estragava a vida dele era esse vício da cachaça. Ele se tornou alcoólatra e Dinorá não estava mais nem aguentando essa vida depois de alguns anos. Mas em todos esses anos que eles viveram, os 12 anos, ela teve 8 filhos. 8 não, vamos dizer 7, porque um foi aborto. Desses 7 filhos, morreram 4. Pela necessidade, eles passavam muita necessidade, má alimentação, a desnutrição era grande para as crianças. Morreram 4. Febre amarela, desenteria, malária, que é uma doença endêmica, né, aqui na região norte. Até hoje ainda tem bastante malária. E ela ficou com apenas os 3 filhos, o Francisco, a Eunice e a Maria. Maria sou eu, a filha caçula. E assim ela foi vivendo, tentando ajudar o marido a criar esses meninos, com aquela dificuldade que vocês já podem imaginar, né? E de vez em quando ela saía de casa 2 vezes por semana, mais ou menos, 2 a 3 vezes, deixava o menino mais velho de 10, 12 anos tomando conta da comida que estava no fogo, tomando conta das 2 meninas menores e ia para o cafezal. Cafezal, um lugarejo onde tinha um riacho muito bonito, e lá as lavadeiras se encontravam, ficavam lá batendo roupa naquelas tábuas e cantarolando, 4, 5 lavadeiras, e Dinorá estava lá no meio lavando aquela roupa. Depois botava no capinzal para secar e ela só voltava para casa quando a roupa estava toda enxuta. Imagina só, levava uma farofa de ovo, a outra levava um baião, cada uma levava uma coisinha e na hora todas elas se juntavam e comia, provava da comida da outra, né? E assim, para ela, isso aí era até uma diversão. Ela ganhava um dinheirinho, né, com essa roupa, né? Na hora da volta, de novo, ela vinha de casa com aquela trouxa enorme na cabeça e o pessoal dizia: Dinorá parece que subiu, a trouxa é maior do que ela. As vizinhas falavam, né? Lá vai ela com aquela trouxa. E na volta, ela botava tudo amarrado num lençol e vinha de volta para casa. No outro dia, ela ia passar essa roupa. Então a vida de Diva foi assim durante 12 anos, aperreada, porque o cheiroso chegava a hora que ele bem queria. Muitas vezes ele não vinha almoçar e à noite, quando ele chegava, a maioria das vezes ele chegava bêbado, não trazia o charque, daquela época que chamava jabá, né? Não trazia o charque, não trazia arroz, não trazia feijão, e ela ficava furiosa porque ele não trazia a comida que ela ia fazer no outro dia para as crianças. Aquilo dava uma preocupação muito grande para ela, porque na verdade ela não tinha dinheiro, das roupas era muito pouco, né? E quando ela recebia também ela usava esse dinheiro. Até que um dia aconteceu que Dinorá já tinha tido um aborto, já fazia algum tempo que ela teve esse aborto e ela não queria mais ter filho. Mas o que aconteceu? Ela engravidou de novo. Por quê? Dinorá não queria ter relações sexuais com o marido há muito tempo, porque ele tinha aquele bafo de cachaça, porque ele era grosseiro, porque ele era violento, batia nela, porque ele agredia toda vez que ela ficava grávida. Ele ficava 9 meses com um ciúme terrível e pegava um facão, muitas vezes, encostava na barriga dela. Eu não sei, mas eu estou doido para partir teu bucho. Qualquer dia, Dinorá, eu vou enfiar meu facão no teu bucho e sai menino com tripa e tudo. Porque esse menino que está aí na tua barriga não é meu, não. Ele ficava imaginando isso quando ele estava bêbado, porque lúcido ele não fazia isso, né? Mas ela ficava parada assim, tremendo, de medo, coitada. Ela nunca sabia o dia que ele ia fazer isso, né? Porque senão ela corria, né? Não dava tempo nem correr. Então aconteceu que ela engravidou. Mas ela estava já com 5, quase 6 meses, quase 6 meses completos, quase. E pegou uma malária. E ela disse: meu Deus, e agora? Sem dinheiro para nada, cheiroso não vinha em casa, e ela tremendo, aquela febre, a vizinha disse: ah, Dinorá, você está com malária. E ela resolveu ir lá na farmácia. Tinha uma farmácia na cidade, muito boa, e não tinha médico, mas a única pessoa que atendia os doentes era o farmacêutico, seu Aguinaldo. Ela chegou e disse assim: seu Aguinaldo, eu estou muito doente, estou com malária, eu estou precisando de um remédio, mas eu estou sem dinheiro. O senhor pode me vender um remédio para malária, que já está 2 dias, que eu estou muito agoniado, o cheiroso não aparece, o cheiroso não traz dinheiro, o cheiroso não compra o remédio que eu preciso, e eu estou tremendo muito, estou com muito vômito, muita febre, muito frio. Aí olhou, se suspendeu assim o balcão, olhou, espiou e disse assim: e aí, dona Dina, o que é isso? A
senhora está grávida, é? Aí ela disse, eu estou grávida, seu Aguinaldo. Aí ele olhou, falou baixinho para ele mesmo, disse, ah, meu Deus, pobre desse jeito, a grávida, a barriguda mulher, como é que pode? Aí olhou para ela e disse, como é que pode, pobre, ficar grávida? Arranjar mais um filho, dona Dinorá. Aí ela ficou desconfiada, assim, né? Ah, vá ver o remédio para mim, depois eu lhe pago. Aí ele saiu resmungando, falando dela, né? E chegou, botou em cima do balcão e disse assim, olha, isso aqui é para a senhora abortar. Onde viu o pobre com filho, mulher? A senhora toma esse remédio que a senhora vai se livrar disso aí direitinho. E a senhora vai ficar boa da malária também. Ela, no momento, ela aceitou aquilo, né? Porque ela estava atordoada, desesperada. Entrou na consciência dela, assim, algo das palavras dele, ela foi embora. Olha, quando eu receber meu dinheiro das roupas, senhor Aguinaldo, o senhor não se preocupe, tá? Que eu volto. Não se preocupe, dona Dinorá, vá com Deus. Foi quando chegou em casa, tomou logo a primeira dose do remédio e disse, meu Deus, abençoai-me que esse remédio faça efeito, eu fico boa porque eu não estou aguentando. Ela já chegou a ser tremendo, com frio. Então ela tomou aquele remédio, achando que ou tudo ou nada, abortar mesmo. Achou que devia abortar. Com o passar dos dias, né, ela ficou no terceiro, quarto dia, ela estava à morte, com tanto vômito, passou mal, tanta dor de cabeça, tanto frio, com tanta tremedeira. Então ela achou que ela ia mesmo abortar e ficou pensando, meu Deus, valei-me. Aí ela tomou consciência da coisa que ela pensou nas palavras do seu Aguinaldo, porque era mesmo, ela devia abortar mesmo. Ela ficou com medo de continuar tomando remédio, mas a vizinha disse, não, tu tem que tomar, senão tu não fica boa. A malária é horrível, são 7, 10 dias de tomar o remédio. Ela disse, meu Deus, ela pediu a Deus que desse essa graça para ela. Nossa Senhora da Conceição, não deixa eu abortar, minha Mãe Santíssima. Nossa Senhora da Conceição era a padroeira dela, ela sempre se apegava com Nossa Senhora da Conceição. Tudo que ela ia fazer, Nossa Senhora da Conceição. E aí aguentou aqueles dias, tomou 8, 10 dias aquele remédio, né? Ficou muito acabadinho, não comia nada. Um dia ela estava muito mal, já com medo de abortar, já no final do 8º dia. Ela mandou o filho chamar a parteira, que era uma senhora muito caridosa, que fazia todos os partos da cidade, porque não tinha um enfermeiro que fizesse. E tinha uma outra parteira, mas esta parteira, o pessoal gostava mais, Dona Cota. Quando passou um mês, a menina já estava com 7 meses, a criança. Aí ela começou a sentir as dores do parto, estava acostumada, né? Teve muitos filhos. Ela disse, Francisco, meu filho, Chiquinho, vá correndo lá na parteira, chame a Dona Cota, diga para ele que eu estou tendo as dores do parto, para ela vir. Ela chegou rapidinho. Lá era tudo a pé, todo mundo só andava a pé. Dona Cota chegou, examinou a barriga dela direitinho, examinou e disse, vamos esperar mais um pouquinho. Fez o toque também. Olha, Dinorá, tu vai ter essa criança hoje. Ela está se mexendo muito. E olha, eu vou te falar, minha filha, vai ser rápido, porque ela já está na posição de nascer. Essa meninazinha quer nascer, e rápido. Aí ela ficou mais tranquila e, né, já tinha passado aquele sofrimento da malária, né, porque já fazia mais de um mês, né, ela já estava mais fortezinha, a Dinorá. Nasceu a menina, a Maria. Colocou o nome de Maria logo, chamou de Maria, em homenagem à Nossa Senhora Maria Santíssima, né. E aí ela, depois que a parteira pegou, limpou, né? A criancinha já colocou mamar, né? Ela fez um pedido e disse assim, porque a parteira disse assim, mas Dinorá, olha só a tua filha como é pequenininha, Dinorá. Será que ela vai viver, Dinorá? Mas eu acho que vai, porque olha como ela chorou. Tu viu como ela gritou? Ela gritou, berrou. Essa menina é forte, ela vai viver. Mas é tão pequenininha que eu fico até com medo que você não dê conta de cuidar dessa criança. Aí ela pensou, minha Nossa Senhora da Conceição, realmente eu não tenho muito recurso para cuidar de mais um filho com esse marido alcoólatra, mas eu vos peço, minha Nossa Senhora da Conceição, se é da minha filha prestar para alguma coisa deste mundo, abençoa ela, minha Mãe Santíssima, e faz com que ela viva, ela possa viver e fazer alguma coisa neste mundo. Se ela não prestar para nada, leva minha Mãe Santíssima, leva. Eu estou disposta a sofrer se ela não prestar para nada. E Dona Cota, então, se despediu e disse para ela, olha, minha filha, qualquer problema que você tiver, qualquer problema, você manda o Chico lá comigo. Porque eu também esqueci de falar para vocês que eu nasci em março de 1938. Olha quanto chão, hein? Olha quantos anos, né? Então, muito obrigada aos ouvintes. Um beijo para todos e até mais.
Até outro dia, viu?